Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como o curso é assincrônico, a saudação vale mais na temporalidade da recepção do que da emissão, não é? Deixa primeiro me apresentar a vocês. Meu nome é Mohamed El Haji, eu sou professor da Teoria da Comunicação 3 e também já ministrei as outras teorias, todas, se não me engano, além da história das teorias da comunicação também. São disciplinas, como o nome diz, teóricas e também obrigatórias a todas as habilitações e hoje a todos os cursos, já que temos um novo curso, que é o curso de jornalismo. Esse meu trabalho nessa teoria diz respeito a uma, digamos assim, uma constelação que abrange a questão da linguagem, o discurso social, as representações sociais, teorias mais específicas como a semiologia, a semiótica, a análise discursiva e outras. A linguagem, a discursividade e a questão das representações são, de algum modo, a matéria-prima a partir da qual o profissional dá forma e sentido à sua ação. Por outro lado, essa base discursiva e representativa que permite ao estudioso de ter uma abordagem compreensiva com relação a outros campos do espaço social, tais como o político, o social, o cultural. Antes de apresentar o curso, eu acho que seria bom também a gente se situar, digamos assim, historicamente, entender um pouco o momento atual pelo qual passamos, na verdade, pelo qual a sociedade humana em geral está passando hoje. Pandemia, crise sanitária, preocupação, medo, preocupação e medo justificados, distanciamento social, dificuldades de várias ordens. Não está fácil para ninguém, mas com certeza está mais difícil para uns do que para os outros, sabe? Ou por motivos materiais, econômicos, ou também por motivos psicológicos, sabe? Eu acho que o psicológico nesse momento pesa bastante. E justamente o curso que eu estou propondo a vocês foi pensado para não ser mais um peso psicológico. Acho que no momento primeiro a coisa mais importante é a gente se cuidar dos familiares, não se expor ao risco de modo inútil. A gente pensou justamente no curso de tal maneira que ele permita também manter e reforçar os laços, ter uma atitude positiva diante de um ambiente de crise, continuar vivendo, produzindo, trabalhando, porque de trabalho que se trata. Eu estou trabalhando e você está trabalhando, independentemente da modalidade desse trabalho. O trabalho remoto, ao contrário do que muita gente acha, não é mais fácil do que o trabalho presencial. É um trabalho que exige mais concentração, mais foco, que tem mais demanda, que tem demandas específicas, que foge da nossa organização do tempo diário, que é muito mais fácil de administrar. Espero que a gente consiga, mas nosso desejo e objetivo é este, que o estudo também seja uma maneira de aliviar a dramaticidade do momento. Ao mesmo tempo, optamos por uma forma de linguagem que condiz com a situação atual, sabe? É uma leveza na forma, mas o rigor e a qualidade do conteúdo continuam os mesmos. Isto não é negociável. Eu acho que um curso remoto dessa natureza pode oferecer é uma maleabilidade, uma agilidade no uso do tempo, porque o tempo individual não presencial é muito mais subjetivo que o tempo da sala de aula. É um tempo que depende da sua capacidade. A ideia seria essa: um curso que seja leve, ágil e maleável na sua forma, que seja até, espero eu, pelo menos, agradável, mas que ao mesmo tempo mantenha a mesma qualidade do curso presencial.
No campo do ensino, é mais importante ainda destacar o seguinte: ao contrário de uma visão funcionalista ou positivista, não existe um sentido que o professor vai lá pegar, o professor, o responsável, o emissor em geral, vai lá pegar aquele sentido e trazer integralmente e completamente como esse sentido existiria numa dimensão abstrata ou universal. Na verdade, o sentido se constrói, se produz na relação, na interação, e em função do contexto geral no qual se dá essa interação, essas trocas, ok? Portanto, quando você junta um certo número de alunos, como eu falei, de individualidade, subjetividade, experiências, bagagens, etc., você acaba propiciando a formação de um sentido, ok? A produção de uma reflexão coletiva, como se fosse em coautoria, que na verdade vocês lembram devem lembrar muito bem disso com relação aos semestres passados, aliás, não apenas na universidade, no colégio também, que na verdade você tem a interação produz um sentido comum. Não existe um sentido que precede ao momento da troca, ok? Isso tem muito a ver com o nosso curso, mas eu acho, isso também foi o meu ponto de partida e o ponto de partida da minha equipe para elaborar esse curso, para oferecer uma obrigatória, ok? E que, bom, claro, primeiro tem uma questão formal que seria bom explicitar. Temos a questão dos concluintes, aqueles que estão sendo impedidos de terminar o curso porque estão devendo ainda uma obrigatória ou duas, ok? Então, para eles, a situação é de certa urgência. Tem também o fato de que alguns alunos, não por quererem, não por vontade própria, mas por dificuldades materiais, por causa do trabalho ou outras circunstâncias, vão acumulando disciplinas que no final do curso fica meio pesado ter que cursar muitas disciplinas ao mesmo tempo, além de estagiar ou trabalhar ou ter outras atividades. Então a gente achou que seria interessante oferecer essa disciplina nesse momento. A gente está vivendo um momento de crise sanitária, com as suas implicações sociais e psicológicas principalmente. Volto a insistir no psicológico, ok? Mas crise também é oportunidade. Em várias perspectivas filosóficas, culturais de outras partes do mundo, consideram a crise num duplo sentido, tanto ruptura, ameaça, risco, medo, temor, etc., como também uma oportunidade, ok? Em nosso caso, essa oportunidade seria o seguinte: a gente testar, experimentar novas formas e novos formatos de transmitir o conhecimento, de formar o conhecimento, de se adequar à dificuldade, mas não de maneira resignada, no sentido justamente de fazer algo que a normalidade nos impedia de fazer, ok? Então, é a hora de a gente experimentar essas modalidades. É a hora, justamente como o curso é remoto, então recorre necessariamente às tecnologias de informação e comunicação, ok? Recorre às redes digitais e virtuais, recorre a esse ambiente digital, virtual, tecnológico em geral, que hoje, como todos nós sabemos,
e o centro, na verdade, das interações sociais a todos os seus níveis, no nível subjetivo, emotivo, mas também profissional e também, evidentemente, político. Então, eu acho que esse experimento, o experimento que a gente está, ao qual a gente está procedendo no momento, aula remota, através do tecnologias de informação e comunicação, né, que a gente pode sintetizar na web, na verdade, concretamente a web com os seus dispositivos, que é hoje o locus, sabe, o local de atuação social, cultural e política. Então, seria justamente o momento, uma ocasião oportuna para que nós, universitários, é o momento certo para a gente tentar também se reapropriar, ok? Se reapropriar dessas tecnologias, desses dispositivos, só que justamente no sentido de valorizar o conhecimento e valorizar a universidade. Todo mundo está observando que, ao mesmo tempo que as tecnologias de informação e de comunicação podem ser usadas para fins construtivos, para fins de progresso social, para fins de justiça social, de diminuição das desigualdades, de dignidade humana, de direitos da pessoa, dos direitos individuais, etc. Essas tecnologias muitas vezes vêm sendo usadas justamente num sentido regressivo, num sentido que não contribui para o progresso, mas sim para uma certa regressão civilizacional. Esse experimento teria também um nível pedagógico muito importante, que seria aprender a aprender. A formação universitária supera as facetas profissionais e técnicas da formação humana, que na verdade ambiciona uma formação mais completa, uma formação justamente que seja humana e cidadã. Isso é muito importante, principalmente no momento atual. Então, o fato de aprender a aprender dá uma ferramenta profissional, epistemológica, cognitiva mesmo, para o aluno, muito mais rica do que aquela transmissão formal e limitada, quadrada, de um conhecimento preconcebido, independentemente do interesse ou da subjetividade do aluno. Ok? E de qualquer maneira, para finalizar esse ponto e passar para a disciplina propriamente dita, o que eu posso falar para vocês que é o seguinte: o que se exige do universitário, desde a graduação até eventualmente o doutorado, são três coisas, não mais do que isso: a coleta de informação, a organização da informação e a expressão dessa informação. Ok? Então, isto que tem que focar. Tá? Porque principalmente quando se trata de comunicação, ou comunicação social, através de suas habilitações em geral, ou também de segmentos profissionais mais específicos, como o jornalismo, por exemplo. A técnica, primeiro, é muito fácil de adquirir. Ok? Segundo, as tecnologias mudam o tempo todo, de tal maneira que há uma democratização, uma banalização, uma incorporação do uso de tecnologias que antigamente eram muito complexas na vida cotidiana de todo mundo hoje. Portanto, esse aspecto técnico, ainda que seja útil, não é o mais importante. O mais importante é adquirir uma postura diante do mundo, adquirir uma perspectiva crítica construtivista, adquirir uma visão de mundo que permite justamente ao profissional, o estudioso, de um lado, primeiro entender, saber interpretar o que está acontecendo no mundo. Segundo, o comunicador em geral tem que ter uma consciência clara da sua responsabilidade social e política. O que a gente fala no jornal, na televisão, num blog, na internet, tem repercussões, tem implicações.
sabe? E essas repercussões e implicações que às vezes podem ser dramáticas, às vezes podem ter consequências que a gente nem imaginava, são da ordem da linguagem. A nossa materialidade, eu insisto nisso, a materialidade de nossa atividade, nossa atuação, é da ordem da linguagem. Discursividade, representações sociais, etc. A disciplina oficialmente se intitula Práticas e Metodologias de Comunicação. A questão da linguagem. Análise comparada de metodologias semióticas, semiológicas, pragmáticas, hermenêuticas. Os objetivos da disciplina seriam a responsabilidade do comunicador, aquilo que eu falei. O comunicador tem que saber que a sua atuação na materialidade da linguagem não pode ter, sempre ter consequências efetivas, materiais, que podem se traduzir por movimentos sociais ou, como a gente vê depois com relação ao curso mais especificamente, na formação de uma visão de mundo. O segundo objetivo da disciplina é provocar essa capacidade crítica por parte do comunicador e do estudioso de compreensão e de análise da linguagem dos produtos comunicacionais ou midiáticos em geral, e também da comunicação, dos processos comunicativos no nível das interações interpessoais, intersubjetivas, sociais ou culturais e interculturais. Nós organizamos o curso da maneira seguinte. Primeiro, o intitulado Teoria da Comunicação 3, Práticas e Metodologias de Comunicação, a questão da linguagem. Ou seja, a gente focou mais um segmento mais específico dentro dessa proposta mais geral da disciplina. O curso trata de representação e cultura através de uma análise comparada de metodologias semióticas, semiológicas, pragmáticas, hermenêuticas, com base no livro Cultura e Representação, do teórico Stuart Hall. A conexão entre os conceitos de representação e cultura e a linguagem como produtora de sentidos e significados serão o eixo da reflexão, que também abordará o uso das imagens para produzir realidades, valores e identidades. Prestem atenção a esse produzir. A representação, na verdade, não é uma representação propriamente dita do real. A representação é em si uma produção deste real. Não há real que precede, não há visão do real que precede as representações. Nossos valores são produto de discursos sociais e representações sociais. Não é uma visão de mundo atemporal, histórica e universal. Ok? Bom, depois a gente vê que, na verdade, sempre você tem nessa interação entre vários segmentos da sociedade, o que é o próprio de toda a sociedade democrática, há uma certa luta, ok? Luta num sentido positivo, uma luta por representações sociais. É nesse nível, nesse patamar, que se dá a negociação do projeto social pelo qual a nação, o povo ou a sociedade estão passando ou querem compartilhar. Os objetivos do nosso curso, ok? Não a disciplina do curso, são, primeiro, atentar ao fato central que o que chamamos de representação do real é, na verdade, uma produção desse real, ok? Segundo, entender que a linguagem, o uso da linguagem, é a arena onde se dá uma contínua luta pelo chamado poder simbólico, na conceituação de Pierre Bourdieu. A opressão, a desigualdade e a injustiça social são frutos de certos discursos e representações sociais, não é? Do mesmo modo que a busca
por justiça social, igualdade, liberdade individuais e outras ideias democráticas, não pode ser dissociada a busca desse espaço discursivo no qual a nossa visão de mundo é formada, transmitida e negociada. Ou seja, a língua, linguagem, discurso ou representações sociais são a matéria-prima de toda a ação social, cultural ou política. É um livro, na minha opinião, que é ao mesmo tempo sintético e eclético. Primeiro, ele é eclético no sentido que ele recorre a muitos autores, vários autores e pensadores das questões da língua e das representações, ok? É uma perspectiva que vai no sentido do estado da arte, o que já foi feito nesse sentido, na perspectiva dos discursos, do discurso social e das representações sociais, ok? Mas ao mesmo tempo que ele tem uma visão abrangente das teorias e autores ligados à questão da linguagem, do discurso, da representação, ele consegue ser extremamente didático e econômico. Ele vai direto ao ponto. Ele usa de modo judicioso exemplos da mídia e outras tecnologias de representação o tempo todo. Ao mesmo tempo que você tem um fundo teórico rico, super rico, com referências extremamente preciosas, mas o tempo todo há ilustrações, exemplificações que deixam a abordagem teórica extremamente clara e transparente. A gente organizou em termos de unidades semanas, como se a gente tivesse uma unidade por semana, ok? Mas o que é uma unidade? A unidade, ela compreende, ela abrange, ela inclui três pontos, três segmentos. Esses segmentos são, primeiro, uma apresentação em PowerPoint. Você tem um PPT, esse PPT corresponde a um tópico específico, esse tópico específico se refere a uma parte específica do livro na ordem da escrita ou da organização do livro. O segundo ponto incluído na unidade é a videoaula, ok? Que temos, para cada tópico, temos uma aula em vídeo. E o terceiro ponto que completa a unidade são recursos auxiliares que consistem em vídeos, trechos de palestras sobre a temática estudada, além de links para artigos acadêmicos e outros textos complementares. A ideia justamente é você ter tudo, o material do curso, tudo aquilo que se precisa para o estudo do semestre na sua tela. Tem o PPT, tem o videoaula e tem recursos auxiliares. Estamos no mesmo barco, estamos estudando, trabalhando junto, estamos produzindo uma reflexão junto. Temos encontros sincrônicos, ok? Ou seja, lives, ok? Em tempo determinado, em um horário, data e horário determinado. De qualquer maneira, como essas lives também são gravadas, elas ficam disponíveis o tempo todo. Portanto, quem não tiver a oportunidade ou a possibilidade de participar dessas lives, ele pode acessar depois, numa boa. Mas, claro que participar da live seria muito mais interessante, porque primeiro temos a interação direta, que, como falei, como vocês devem ressentir também, é algo muito importante no momento, mas também esses encontros sincrônicos, ou essas lives, devem servir para outras finalidades, além de tirar dúvidas e debater, ok? Aliás, para tirar dúvidas também, isso está na apostila, também criamos um e-mail específico para a disciplina, onde os alunos podem encaminhar as suas dúvidas e tirar as suas dúvidas. Então, essas lives servem também para tirar essas dúvidas, debater, que eu acho que é uma coisa muito importante. As minhas avaliações geralmente
funcionam da maneira seguinte: uma avaliação individual para ter um tratamento menos injusto possível, ok? O mais honesto possível. Eu preciso de uma avaliação individual de cada aluno, que depois eu passo para vocês a forma dessa avaliação, e mais duas avaliações que eu prefiro que sejam feitas em grupo, porque, como eu falei no início, o intuito desse curso é também aprender a aprender. Esse aprender a aprender se dá de uma maneira muito mais efetiva e muito mais interessante quando o trabalho é feito em grupo. Portanto, essas avaliações, além de uma avaliação individual, na verdade vai no sentido da prática de se aprender a aprender. Ou seja, pesquisar e começar a exercitar maneiras de construção de uma reflexão crítica aos produtos midiáticos que dizem respeito, midiáticos culturais, eu diria midiáticos barra culturais, que dizem justamente respeito a essa constelação que nos interessa, que é da discursividade social, representações sociais, cultura e coisas do gênero. Esse curso que vocês estão recebendo não é o produto de um trabalho individual, meu, no caso. É um trabalho conjunto de grupo. De que grupo se trata? Meu grupo de pesquisa, diaspotics.org, para quem interessa, ok? Depois vocês até podem aproveitar com os links que vem na apostila para ver um pouco o tipo de trabalho que a gente faz nesse grupo de pesquisa. Nesse grupo de pesquisa, que conta nem sei mais quantos membros, eu contei com o apoio direto, efetivo, de três colegas, três membros do grupo. Essa participação ela é prevista na universidade, que vocês com certeza já tiveram aula com doutorandos e mestrandos, claro, com a supervisão do professor, é evidente, ok? Mas porque tem uma demanda, tem uma exigência na formação universitária que se chama prática docente. É a prática docente, mas destinada aos discentes. Quer dizer, como, na verdade, quem passa pela universidade em nossa área, por exemplo, muitas vezes projeta uma carreira também acadêmica. Então, na verdade, essa formação docente, essa capacitação para poder dar aula na universidade, é um momento muito importante. Então, esses alunos que são mestrandos, doutorandos, eles exercitam, eles treinam essa capacidade em conjunto com o professor responsável pela disciplina. Tá certo? Tem outro ponto também, eu vejo que há uma proximidade, há uma maior facilidade de identificação por parte do aluno de graduação com pós-graduandos. Eu acho que até tem uma projeção nesses pós-graduandos. Eu acho que o fato de você ter um mestrando, um doutorando, dando uma parte do conteúdo do curso, demonstra ao graduando que, na verdade, fazer mestrado ou doutorado é algo absolutamente factível, não é de outro mundo, já que cria essa proximidade. Essa equipe com que eu trabalhei, evidentemente, se trabalhei com eles porque são excelentes, são muito bons. Uns já deram aula antes, outros são professores de profissão em universidades particulares e outros estão começando a investir também nessa área. Então, primeiro temos Fernanda Paraguaçu, que ficou responsável pela coordenação efetiva e direta da apostila e da organização do material. Mas também tem Otávio Dávila e Gabriela Azevedo. Otávio Dávila Cesarini é doutorando em comunicação, e a Gabriela Azevedo é doutoranda em psicologia social. Fernanda é mestranda, escritora,
já comprovou a sua capacidade de apresentar ideias, de analisar ideias, de expressar ideias, etc., de uma maneira absolutamente boa, muito boa até. Os três, evidentemente, são meus orientandos, ok? Então, na verdade, a gente trabalha junto. Essa apostila, digamos assim, sem desmerecer, evidentemente, mas apenas um produto dentre muitos outros que a gente faz, que a gente já fez, que a gente está fazendo e que a gente vem fazendo. Temos muitos produtos. Temos produtos audiovisuais, temos produtos de pesquisa, de publicações, de exposições, de congressos, de todas as áreas, facetas, níveis da formação e atuação universitária que vocês podem imaginar. Portanto, o que eu posso dizer para vocês? Eu, como professor responsável por essa disciplina, eu garanto que aquele aluno que está interessado, que faz o esforço de ler, que acompanha as aulas, que vai clicar nos links indicados e também ler, organizar, ou ver se aquilo lhe interessa mais ou menos, eu não tenho dúvida nenhuma que esse aluno, no final do semestre, pode ter o mesmo aproveitamento, no mínimo, o mesmo aproveitamento do que a aula presencial. Isto é a minha garantia, mas também meu objetivo. No final do curso, a gente volta a fazer uma avaliação para ver em que medida a gente alcançou essa nossa meta, ok? Portanto, eu conto com vocês, com a colaboração de vocês, com a contribuição de vocês, com a implicação de vocês, para que nosso curso, em conjunto, minha equipe e vocês, seja um sucesso, ok? Muito obrigado e continuamos interagindo.